Olá, queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui nessa terça-feira, para uma breve reflexão e que possamos então, nesse instante, pedir a Deus, nosso Pai Maior, a nosso Mestre Jesus Cristo e a nossa bondosa e amorosa Mãe Maria, que esteja conosco nestes instantes e que possamos assim receber as graças e as bênçãos curativas para nosso espírito, para nosso corpo físico, para nosso emocional. Que Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, nos conduza então e nos abençoe nesses instantes e que assim possamos, através dessa mensagem, aliviar os nossos corações, as nossas angústias, nos transformando em espíritos mais leves, mais amorosos, mais compreensivos. E assim então, neste clima de bondade, de aceitação, nós iniciamos a nossa reflexão de hoje, que nos diz o seguinte, lá em um versículo do Evangelho, num determinado momento, Paulo nos diz o seguinte, que devemos em tudo dar graças. Isso está lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Em tudo devemos dar graças. Às vezes a gente pensa assim, mas em tudo, porque nós sabemos que a nossa vida, a nossa passagem aqui pela Terra, ela não é feita só de bons momentos. Ela não é feita só de alegrias e de coisas boas. Sabemos que temos as nossas tristezas, as nossas lutas e que nem tudo são flores. Mas Paulo nos diz que em tudo devemos dar graças. Então vamos ver de que forma a interpretação de Emmanuel por Chico Xavier nos esclarece esse versículo. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de poder ver, o prazer de poder ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Então, até nesse instante, nós estamos falando das coisas boas, que elas passam, na maioria das vezes, tão despercebidas por conta de
de se tornar natural para nós. Tipo, ter boas vestes para o dia de hoje, ter uma alimentação para matar a nossa fome, o ar que nós respiramos, poder raciocinar, né? Poder ouvir, poder ver, poder falar. Tudo isso passa despercebido e a gente acaba sempre esquecendo de agradecer. Porque é tão natural, né? Respirar, ver, ouvir, comer, se vestir, ar para respirar, sol lindo e maravilhoso que nos aquece, bons amigos, uma casa acolhedora, enfim. Essas coisas que acabam passando despercebido. E é tão valioso, porque tantos irmãos que gostariam de poder falar e por alguma razão perderam a voz, a condição de falar, de raciocinar. Há tantos irmãos que perderam a visão e a gente muitas vezes lembra do valor, da grandiosidade de tudo isto quando estamos a perigo, né? Quando estamos correndo um risco de perder algo que por ser assim, acontecer naturalmente todos os dias, acaba que se tornando corriqueiro. Mas são coisas tão importantes. Coisas que é fundamental e que nos traz tanta alegria, tanto bem-estar. E a gente acaba esquecendo de agradecer e também de perceber o valor de tudo isso. Na verdade, a gente acaba nem percebendo o valor de tudo isso. Então, Paulo nos lembra, né? Nos lembra que devemos dar graças. Tá, mas ele fala que em tudo devemos dar graças. Tá, então eu tô lembrando das coisas boas. E as coisas que não são tão boas, né? Devemos dar graças aos benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. Quanto conteúdo, quanta coisa maravilhosa, a gente, até falando, né, mais diretamente, especificamente, na doutrina espírita, quantas obras, quanta literatura maravilhosa que nos traz conhecimento, que nos abre a mente, que nos faz fortalecer a fé. Quanta coisa maravilhosa nós temos através das obras espíritas e até espiritualistas, que fazem com que a nossa fé seja uma fé raciocinada, que possamos acreditar, porque temos a forma, temos as provas que nos esclarecem. Então, tantos benfeitores que já passaram há tantos anos atrás e que deixaram tantas mensagens, tantas informações, para que hoje a gente pudesse fortalecer a nossa fé, esclarecer, para que possamos ter essa fé raciocinada. Essas coisas que parece tão natural, eu pegar uma obra, digamos assim, por exemplo, de Kardec, estudar e compreender algumas coisas e ter informações de outras, aprender outras, sem lembrar de agradecer que esses espíritos maravilhosos já passaram há algum tempo atrás e nos deixaram a grandiosidade de ideias maravilhosas, de comprovações. Também é tão maravilhoso, tão bom
conversação do amigo, o aconchego do nosso lar, o doce acolhimento, o dever da família, o contentamento de construir um futuro, de sonhar, de planejar, e até a renovação das nossas próprias forças, né? E muita gente ainda está esperando o lance espetacular da boa sorte da mudança. Um dia vai mudar e vai ficar tudo muito bom. Um dia minha vida vai melhorar. Um dia vai acontecer uma coisa extraordinária, há de melhorar. E essas coisas todas não tem valor, né? Então ficamos esperando grandes coisas acontecerem, grandes mudanças na nossa vida, e muitas vezes materiais, né? Para agradecer a Deus, para agradecer os céus, para agradecer a espiritualidade. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem e traz a cada dia na sua simplicidade o espaço das experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Utilizando, pois, este patrimônio que o Senhor nos empresta a serviço do bem, aprendamos a agradecer. Mas, e o tudo dai graças? As coisas não tão boas. Então, as coisas não tão boas nos fazem crescer espiritualmente. Nos fazem muitas vezes amolecer o nosso coração duro. E acima de tudo, nos fazem pagar algumas continhas. As coisas não tão boas nos fazem também lembrar das coisas tão boas. Os percalços da vida nos fazem parar para refletir. E muitas vezes para lembrar de tudo que eu tenho de tão bom e que não percebi. As coisas que não são tão boas também nos servem para que possamos sentir em nós, no nosso mundo, muitas vezes tão egoísta e tão pequeno, que essas coisas não tão boas também doem nosso irmão, que nosso irmão também sofre. Tantas vezes, algumas coisas que nos acontecem nos fazem refletir e pensar assim: poxa, fulano de tal dia, em tal época, passou por isso e eu não percebi que era tão doído, que fazia sofrer tanto. Então, muitas vezes, necessitamos também de nos encontrarmos em momentos não tão bons e muitas vezes até difíceis, para que possamos provar também daquilo que passa despercebido em nossos irmãos. Então, que também possamos agradecer o que nos faz crescer, o que nos faz sentir. Porque tantas vezes nós descobrimos a maravilha do amor sentindo dor. Tantas vezes descobrimos que amamos tanto
porque nos fez sofrer. Alguma coisa nos machucou profundamente. Então as coisas não tão boas também têm seus méritos, os porquês e, acima de tudo, necessidade. Porque, sempre lembrando que estamos num mundo de provas e expiações. Então, alguns acertos nós temos, né? E essas oportunidades de acertos, muitas vezes são momentos não tão fáceis e não tão bons. Porém, fica aqui a lembrança, né? De que devemos agradecer as coisas maravilhosas. A importância, por exemplo, de estarmos aqui hoje refletindo. De podermos ouvir, de podermos ver, de ouvir o canto de um pássaro, sentir uma brisa gostosa que nos afaga, sentir o calor de um sol, desse mundo, desse planeta tão maravilhoso. E também sempre lembrar de agradecer que é tão importante, é tão gostoso e é tão maravilhoso ter um abraço de um amigo. Quanta coisa boa, quanta dor alivia. E como é bom, como é maravilhoso saber que nós temos aqui, nessa casa tão maravilhosa, alguém que nos acolhe com profundo amor, porque Ele disse que estaria aqui, se nós estivéssemos aqui, reunidos em nome dEle. Confortante, né? Confortante também saber que chegamos aqui e encontramos sorrisos de pessoas maravilhosas que nos acolhem com carinho, que nos abraçam e que nos pegam pela mão tantas vezes em que pensamos que não vamos conseguir. Então, demos graças, como disse Paulo Apóstolo, né? Agradecemos as coisas que parecem tão natural, aquelas coisas que a gente acaba deixando passar despercebido, porque no momento faz parte do cotidiano e é tão natural, a gente não percebe. Possamos ser gratos. E lembrando também que o ato de agradecer, ele nos torna cada vez mais merecedores. E se a gente vibra numa energia de gratidão, a gente se põe na posição de vibrar numa sintonia de também receber mais. Então, meus queridos irmãos e irmãs, sejamos gratos. E muito obrigada, meu Deus, por mais este dia, por mais essa noite que estamos aqui e por esse momento. Que Cristo nos acompanhe e que esteja conosco. Esta semana, na semana seguinte, em todos os dias de nossa vida. Um abraço a todos e muito obrigada
por estarem comigo neste momento.